Bom, considerando a questão 1, paciente fazendo uso de anticoagulante oral, pode realizar trombólise endovenosa no caso do acidente vascular encefálico? O paciente chegou no pronto-socorro, está usando varfarina, você faz trombólise endovenosa. O paciente chegou com tempo para trombólise, está com 3 horas de ictus para AVC, com heparesia. Tem alguns critérios de inclusão e exclusão aí para poder tomar decisão do uso do anticoagulante. Um deles é o NRI. Se tiver acima de 1,7, você não vai fazer trombolise. Exatamente. A principal coisa que a gente tem então, para AVC é o critério de exclusão. Tem vários critérios de exclusão. Tem 15 tipos de critérios de exclusão diferentes. E entre os critérios de exclusão, o uso do anticoagulante oral, desde que o RNI esteja acima de 1,7. Então, eu não posso fazer trombólise endovenosa num paciente que usa varfarina e tem um RNI alterado, acima de 1,7. Se o paciente está usando a varfarina e ele não está fazendo uso regular, ou ele não está fazendo uso que altere o RNI dele, porque como a gente sabe, a varfarina é uma medicação muito instável. Às vezes, só com a mudança de alimentação do paciente, ele pode aumentar muito, ficar com o RNI, com o coagulograma incoagulável. E, às vezes, você usa a medicação, ele cai lá para 1 de RNI. Então, eu tenho esse grande problema com relação à instabilidade das heparinas de alto peso molecular. Com relação a essa questão, a gente tem que, se o paciente está fazendo uso de anticoagulante oral, eu preciso do coagulograma antes de eu iniciar a medicação, tá certo? Assim como todo paciente que chega em fase de trombólise endovenosa ou trombólise endovascular, eu preciso fazer o RNI, o coagulograma, para avaliar se esse paciente tem, então, algum critério de exclusão para fazer a medicação, tá certo? Alguma dúvida? Então, embasamento sempre nos critérios de exclusão. Isso aí vocês têm que saber, tá certo? Porque é uma coisa que cai na prova do Revalida e cai bastante. Principalmente critérios de exclusão. Critérios de inclusão é basicamente o paciente com AVC, acima de 18 anos e com critério diagnóstico para AVC, com tomografia com AVCI. Então, esses são os critérios principais de inclusão. E de exclusão a gente tem uma série de critérios. Eu não vou ficar aqui me prendendo a todos eles porque é muita coisa, mas a gente precisa definir bem. Pressão arterial alterada, um quadro de hipertensão arterial no pronto-socorro, um paciente com pressão acima de 185 por 110 é um critério de exclusão, desde que eu não consiga baixar essa pressão pelo tempo que eu vou fazer a trombólise, ele vai refratar a medicação. Plaqueta baixa também é um critério de exclusão. Eu tenho vários critérios que são utilizados, entre eles o RNI acima de 1,7. Alguma dúvida? Não? Quais as formas de acidente vascular encefálico encontradas e como diagnosticar? Existe o isquêmico, que é o bloqueio do vaso sanguíneo, que supre o cérebro, né? E o hemorrágico, que é o sangramento dentro ou ao redor do cérebro. Uhum. E como diagnosticar? Isso ainda não sei, tem que ver. Como eu faço o diagnóstico do AVC? Exame clínico e tomografia. Oi? Exame clínico, anamnese, história e tal, e tomografia. E a tomografia. Então, para eu diferenciar um AVC isquêmico de um AVC hemorrágico, é só pela tomografia. A história me induz a um ou outro, mas o diagnóstico mesmo é com exame complementar, é com exame de imagem. E também tem certo? Eu preciso também, né, professor? Oi? Tem o transitório também. Não entendi. Transitório também. O transitório é pelo exame físico, mas eu preciso fazer a tomografia para descartar a possibilidade de ser uma hemorragia também. Certo? Dúvidas com relação a isso? Essa foi fácil. Os pacientes com acidente vascular encefálico devem realizar anticoagulação após a trombólise? Por quê?
Sim ou não? Sim, para evitar Oi? outra. Sim, para poder evitar outra trombose, não? Por quê? Para evitar. Para evitar outra? Sim. Mas eu preciso fazer... O que eu estou colocando aqui é uma questão assim, um pouco polêmica. E o que vocês acham? Eu acredito que sim, se ele tiver fatores de risco. Fatores de risco. Por que isso daí? Porque ele tem maior predisposição a fazer outro evento. Eu tenho uma maior predisposição a ter um novo evento. Porque se eu fizer para todo paciente anticoagulação, é como se eu estivesse usando uma bala de canhão para eu matar uma mosca, tá certo? Por que eu digo isso? Porque às vezes o paciente não tem um fator de risco grave que precise fazer, ou seja, que ele não está produzindo tantos coágulos ou tanto trombo que possa causar um novo evento. Ele tem um quadro muito pequeno disso. Então existem alguns fatores de risco. Quanto maior o fator de risco, maior a necessidade de uma medicação que dilua mais o sangue, que afine mais o sangue mesmo. Então, na maioria das vezes, o paciente que sofreu um AVC não tem esses fatores de risco. Então, ele não precisa fazer uso de anticoagulante. Quando que é o fator de risco alto? Quando você vê que o paciente tem uma chance grande de formar um coágulo, um tromboembolismo mesmo, tá certo? Então, se o paciente tem placa de ateroma grande na carótida ou um trombo na região do átrio ou no ventrículo cardíaco, ou ele tem uma arritmia cardíaca que tem um turbilhonamento muito grande de sangue e que possa produzir êmbolos, eu preciso fazer anticoagulação desse paciente. Então, paciente com fibrilação atrial crônica é um paciente que tem um risco alto de desenvolver um AVC. Paciente que tem placa de aterosclerose na carótida é um paciente que tem um risco alto de alguma dessas placas soltar e causar um AVC. Então, esse paciente eu preciso anticoagular, tá certo? Por isso que um paciente que sofreu um AVC, eu preciso fazer necessariamente uma investigação da causa dele. Paciente com AVC de causa cardioembólica é um paciente que vai ter critério para fazer anticoagulação. Paciente que não achou, fez um ecocardiograma ou um Doppler de carótidas e não achou nada, esse foi um paciente que teve um AVC fortuito. Eu não tive uma causa aparente, apareceu um coágulo de repente, teve uma arritmia que foi súbita e isso causou a formação de um coágulo e causou um AVC. Mas não é sempre que ele tem isso. Esse paciente eu preciso só fazer antiagregação plaquetária, ou seja, afinar mais o sangue, mas não preciso fazer anticoagulação, que é um procedimento mais agressivo. Tá bom? Deu para entender?